Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João 14. Aleluia. Aleluia. Nós estamos em um dia maravilhoso, um dia que celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Como é bom servir a um Deus vivo, é ou não é, gente? Como é bom servir a um Deus que fala conosco, a um Deus que nos abraça, um Deus que nos responde, um Deus todo-poderoso. Ele vive, Ele reina, e Ele em breve voltará para nos buscar. Aleluia. João 14, verso 1. Tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta sua mão assim, primeira vez que você está aqui. Glória a Deus, que benção, que povo abençoado. Glória, que benção. Teus irmãos ali de perto, né? Bem perto ali do outro lado. Aleluia, glória a Deus, que benção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada vida que está aqui conosco pela primeira vez. Glória a Deus, que benção. Sejam muito bem-vindos, amém? Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele, esse. Eu estava em um discipulado hoje com a equipe de adoração da IAPSED, e nós estamos falando sobre o que é a verdadeira adoração. E sabe o que é tremendo? Que no primeiro culto que aconteceu, o culto que nós vemos que foi entregue um sacrifício, uma oferta, o culto de Caim e de Abel, Deus ele recebe o sacrifício de Abel. Deus se agrada do sacrifício de Abel, mas Deus não se agrada tanto assim do sacrifício de Caim. A Bíblia não diz que Deus rejeitou Caim, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel. E para Caim, Deus pergunta o seguinte: Caim, por que você está irritado? Caim, tem uma tradução que eu amei hoje, a gente leu hoje, e diz bem assim: Caim, por que você está com essa expressão maligna? Deus está dizendo para Caim: por que você está com essa cara de demônio? Por que você acha que a gente fala aqui, vira para o seu irmão e dá um sorriso para ele? É para quebrar a expressão maligna, gente. Aleluia. Dê um sorriso para ele, pastor, está faltando o centroavante, não tem problema, dê um sorriso, diga assim: você é uma bênção, meu irmão. Aleluia. Pastor, não consigo sorrir, tem alguma coisa maligna aí, tem alguma coisa roubando a sua alegria, tem alguma coisa te engessando, te paralisando. Eu e você, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Aleluia. Aleluia! Nós somos o povo mais bonito da face da terra. Teve gente que falou: pronto, agora eu vou casar, agora depois dessa, porque você é imagem e semelhança dele. Aleluia! Então dê um sorriso para ele, diga: você é uma benção. Para aqueles que estão com a cara fechada, diga assim: por que esse semblante maligno? Brincadeira, não fala não, gente. Aleluia, glória a Deus. Diga: que bom que você veio hoje. Deus já está te desconstruindo. Você está acostumado àquele culto chato? O culto aqui é mó legal. Deus já está te desconstruindo para você parar de ser chato. Aleluia. Pastor, e a ordem de essência é a ordem de essência do céu. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Aleluia. Vamos lá, João 14, verso 1. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar e voltarei,
quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Vamos lá, deixa o Tomé para lá. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor pela tua palavra. Uma palavra santa, pura, verdadeira, fiel. Aleluia. Escute isso. Já há alguns dias temos falado da importância de honrarmos o Espírito Santo, da importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos que Jesus deu início ao seu ministério com o Espírito Santo. Nós vemos que Jesus começou a realizar a obra no poder do Espírito. Nós vemos aqui que Jesus estava expulsando o demônio no poder do Espírito. Ele mesmo diz àqueles que o questionavam e o acusavam que ele estava expulsando o demônio pelo príncipe das moscas, pelo Belzebu. Ele estava dizendo: ei, se eu expulso demônios por Belzebu, então eu estou jogando num time dividido, o jugo desigual não prospera. Agora, se eu estou expulsando o demônio no Espírito de Deus, Jesus ele deixa claro que a obra que ele estava fazendo não era na sua natureza divina. Porque se Jesus estivesse fazendo essa obra na natureza divina, ele não poderia dizer para mim e para você como discípulos que nós faríamos as obras que ele fez e obras maiores do que a que ele fez. Então nós precisamos entender que tudo que nós vamos viver, precisamos viver debaixo do poder do Espírito Santo. Mas eu quero aqui rapidamente falar sobre esse momento de João 14. João 14, na minha tradução, um pouco mais antiga, aqui eu voltei, João 14, verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Escute isso. Nós lemos João 14 no culto passado, na quarta-feira, e vemos Jesus dizendo claramente para os discípulos: ei, eu preciso ir, porque se eu não for, o Pai não vai poder enviar o outro. Eu não vou poder enviar o outro, o Espírito da verdade, o Consolador, o Ajudador. E Jesus tinha plena convicção que sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos viver como seus discípulos, viver como filhos de Deus, viver o seu reino. O próprio Paulo diz aos romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo está vivendo o reino. Quem não tem o Espírito Santo não está vivendo o reino. Olha a importância de valorizarmos, de honrarmos, de mantermos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de desejarmos o Espírito Santo em nós, dia após dia, de não acreditarmos que possamos viver algo para Deus sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, nem o reino nós estamos vivendo. Mas o que eu achei interessante agora, voltando para esse dia tão especial, Jesus aqui está dando as últimas instruções, as últimas coordenadas. E sabe o que é interessante? Jesus está dizendo para eles: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês, porque eu vou buscar vocês para mim mesmo, vou preparar um lugar para vocês. Vai haver um lugar, existir um lugar para vocês na Nova Jerusalém. Vai ficar tudo bem. E aí nós vamos ver Jesus dizendo: ei, o Espírito Santo vocês já conhecem, mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo, e agora vocês não só vão conhecer, mas Ele vai habitar em vocês. Ele vai estar em vocês. E sabe o que é interessante? Que os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam chateados, gente. Os discípulos estavam preocupados.
eles estavam abatidos, eles estavam angustiados. Mas Jesus estava chegando no momento mais importante de cumprir o seu propósito, de realizar aquilo que ele nasceu para fazer, de se entregar na cruz do Calvário, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia, e prometendo aos discípulos: eu vou, mas vou preparar lugar, o Espírito Santo virá sobre vocês. Mas mesmo assim os discípulos estavam tristes. Pastor, que negócio é esse? Eles estavam tristes? Porque não tinham entendido completamente a revelação do propósito de Jesus. E nós lemos em João 16 que Jesus disse mesmo para os discípulos: ei, eu não posso falar mais coisas para vocês que eu tenho para falar, porque vocês não vão entender, vocês não vão suportar, vocês só vão entender quando o Espírito Santo vir sobre vocês. E sabe o que eu estava analisando esse momento? É um momento maravilhoso, um momento que o discipulado está acabando, o seminário está acabando, o curso está acabando, a faculdade dos discípulos estava se encerrando. Rabi significa mestre, discípulos significa alunos. O professor estava dizendo: estamos chegando ao final do curso. O professor estava dizendo: estamos chegando ao final da faculdade, está chegando a hora da formatura, agora vocês vão receber um diploma. Não, vocês não vão só receber um diploma, vocês vão receber um selo. Não, não é só um selo, é o selo do Espírito Santo. Não, não é só, é eu e o Pai através do Espírito morando em vocês. Mas mesmo assim os discípulos estavam tristes. Quem aqui já se formou em algum curso? Levante a mão assim, faça assim. Vamos lá, 5 anos. Quem se formou? Curso de 5 anos. 4 anos. 2 anos. Muito bem. Nós estamos nesse período de estudo, nos identificando, tendo afinidade com pessoas, nos aliançando com pessoas. Alguns passaram de segunda a sexta estudando todos os dias com pessoas, com o professor. E ao chegar o final do curso, você ficou feliz por ter permanecido até o fim. Imagina só, quantos discípulos não caminhavam com Jesus? Quantos não seguiam Jesus? Há uma multidão. Em um dos momentos a Bíblia relata que existia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em outro momento a Bíblia diz que Jesus agora envia 70. Mas sabe o que é interessante? Quem ficou no final do curso? Os 12. Quem já fez algum curso sabe o que eu estou falando. Escola bíblica aqui, professores, sabe o que eu estou falando. A gente começa com 150 pessoas e no final termina com 149. Estou profetizando isso. Estou profetizando. Porque nem todos permanecem, nem todos ficam firmes até o final, porque há um preço a ser pago. A renúncia, é necessário pagar um preço. Agora, no final do curso do discipulado de Yeshua, somente 12 permaneceu. Só que mesmo nesse momento de eles se alegrarem, eles estavam tristes. E assim ou não é? Quando você chega no final do curso, você fica feliz, mas agora você fala: o que eu vou fazer na semana? E os amigos que eu consegui no curso, e as pessoas que eu comecei a me relacionar, o que vai ser agora? Será que a gente vai se ver? Será que agora cada um vai ver a sua vida e pronto, acabou a amizade? Os discípulos estavam chateados. Pastor, como você pode dizer isso? João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo para eles: não fiquem tristes. Quando nós vamos ler Mateus 28, no final de tudo, lá, Jesus diz o seguinte: eu estarei convosco todos os dias. Os discípulos não estavam entendendo que eles estavam prestes a mudar de fase, e agora, não só ter Jesus
com eles e caminhando com eles. Vem aqui, Eric, por favor. Emerson, vamos. Holy, holy, holy. Jesus estava dizendo: vocês caminharam comigo até agora. Multiplica o pão. Dê pão para todos. Isso. Agora Jesus estava dizendo: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai para Ele enviar outro, o Espírito da verdade. Só que Jesus diz em Mateus 28, Ele estará convosco todos os dias. Sabe o que é isso? É isso aqui. Vamos. Ele estará convosco. Ei, peraí. Você está satisfeito por isso? Você está feliz com isso? Eu não estou. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Vou para lá, vou para cá. Só que agora, Jesus não disse só isso. Jesus está dizendo: o Espírito Santo estará em vocês. O que significa isso? É isso aqui. O Eric agora vai dar aula na escola de líder. E o Espírito Santo está com ele. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Seja curado, careca. Vocês vão expulsar demônio. Não é no poder do nosso intelecto, não é da nossa inteligência, não é do nosso grau de escolaridade, não é da nossa expertise, é do poder do Espírito. Ele está sobre você, em você, para realizar toda a obra. Se tem alguém que está entendendo isso, por favor, reaja ao nível que você acredita nisso. Ele está em você para realizar toda a obra. Diga para o seu irmão assim: não fique triste, porque Ele está em você, e onde você pisa, Ele pisa também. Aonde você toca, Ele toca também. Quando você declara a palavra, Ele está declarando também. Tem alguém que está entendendo isso nessa noite? Tem alguém que está entendendo isso nessa noite? E as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Ou você está pensando que essa unha bonitinha que faz alguma coisa? Ou você está pensando que é esse corpinho malhado da academia que faz alguma coisa? A carne para nada. A carne para nada. É o Espírito sobre você. Jesus estava dizendo para eles: vocês vão viver a maior loucura de todos os tempos. Não se turbe o vosso coração. O Espírito de Deus veio sobre Davi. O Espírito de Deus estava sobre Moisés. O Espírito de Deus veio sobre Sansão. O Espírito de Deus estava sobre Samuel. O Espírito de Deus estava sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis. Mas agora os discípulos estavam entrando em uma nova fase, em viver algo que nem os profetas haviam vivido. O que? Carregar a presença do próprio Deus todos os dias dentro de si. Jesus, quando fala de João, ele diz: não há homem maior do que João. Ele foi o profeta, mas todo homem que vive o reino se torna maior do que ele. Sabe por quê? Porque João não viveu Atos 2. João não viveu Atos 2, mas todo aquele que viver vai carregar a minha presença dentro de si, diz o Senhor, e esse se tornará maior do que João.
O pequenino que vive o reino, que tem o Espírito Santo, se torna maior. Nós precisamos entender que chegou o momento de vivermos um novo nível de intimidade e de dependência com o Espírito de Deus. Meu irmão, para tudo, por favor. Pastor, eu não me relaciono com o Espírito Santo, mas eu sou líder de célula. Para a célula, por favor. Pastor, eu sou obreiro e eu não me relaciono com o Espírito Santo. Para, por favor, o ministério. Pastor, eu sou adorador, mas eu não me relaciono com o Espírito Santo. Para tudo, por favor. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte a queimar por Ele, estando na escala ou não estando na escala. Volte a queimar por Ele. Tem alguém cantando aqui ou não tendo? Volte a queimar por Ele. Tem alguém pregando ou não pregando? Volte a queimar por Ele. Vão me ver, não vão me ver. Volte a queimar por Ele. Volte ao primeiro amor. Não aceite viver uma vida de aparência. Eu estou tão entristecido com um monte de gente que diz: eu amo a Bíblia, eu sou amante da Bíblia, eu amo o conhecimento, mas na prática não vive nada que essa Bíblia diz. São pessoas que passaram a amar o conhecimento para suprir os seus vazios de alma, os seus complexos. Pessoas que não se apaixonaram verdadeiramente pelas Escrituras, porque quando nós se apaixonamos pelas Escrituras, a primeira coisa que ela nos leva a viver é buscar um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, porque reconhecemos que no nosso intelectualismo é impossível cumprirmos essa palavra. Somente com o Espírito Santo nos convencendo, nós seremos capazes de viver essa palavra dia após dia. Quantas pessoas nós conhecemos? Pastor, o que é isso? Simples. Os sacerdotes e sumos sacerdotes conheciam ou não conheciam? Conheciam ou não conheciam? Mas viviam? Quantos estão vivendo dessa forma? Holy, 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 santo, santo, santo na igreja. Holy, holy, holy. Aí o irmão bate no vidro, me ajuda com uma moeda, fecha o vidro. Está vivendo desse jeito porque merece. Vê um necessitado do lado padecendo necessidade, está colhendo o que plantou. Não se compadece. Tem letra, tem conhecimento, mas não tem vida. Vê o pecador e olha e diz: sabia que ia pecar mesmo. Se sente melhor do que o que está pecando. Não é misericordioso, não é compassivo, não é perdoador. Esses chegaram para confrontar Jesus e mostraram para Jesus a palavra. A lei de Moisés manda apedrejá-la, mestre. E agora, o que você nos diz? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não só tinha o conhecimento, Ele era a própria palavra ambulante. Ele era o verbo vivo que se fez carne. Ele representava a própria palavra, como cumprir a palavra, como viver a palavra, como fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus revelou como poderíamos viver a palavra. Posso te falar uma coisa? Estamos em uma crise de debates teológicos. Quantas baboseiras
e vão para as cartas paulinas e discutem, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assado, a igreja tem que viver isso, é pré, é pós, e vai aquela briga, aquele negócio. Esqueceram de ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Se leem Mateus, Marcos, Lucas e João, vão entender, Jesus não queria nada dessas brigas. Jesus não mandou ninguém brigar, Jesus não mandou ninguém discutir, Jesus só disse: ei, vocês vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer obras maiores do que essa, vão expulsar os demônios, vão libertar os cativos, vão limpar os leprosos, vão curar os enfermos. Sabe qual é o problema? Que a maioria das pessoas que vivem nessas brigas nunca orou por um enfermo e viu ser curado, nunca expulsou um demônio. Ah, meu Deus do céu, não pegou nem o Zé Pilantra da esquina, não pegou mais um demoninho safado sem vergonha da esquina de qualquer bar. Nunca expulsou um demônio, aí por ser covarde, não ter coragem, não ter vida com Deus, fica entrando em debate que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu vou te falar que está na Bíblia, Mateus 10:1, abre aí, Mateus 10:1. Na 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 na. É paz, é justiça, é alegria no Espírito. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus falou o que para eles? Fica discutindo aí, fica brigando para ver quem é mais santo, fica brigando para quem tem mais conhecimento. Foi isso? Chamando para si os 12, deu autoridade e poder para expulsar os espíritos imundos e para curar os enfermos. Eu creio que até o 21º dia, alguém aqui vai expulsar um demoninho, no mínimo. Hã? Gente, vou falar de novo para ver se você crê. Porque tem gente que quase manifestou agora, aproveita. Quando manifestar, já bota a mão e já expulsa, não espera nem ir embora. Até o 21º dia, alguém aqui vai expulsar um demoninho. Olha para cá desse irmão, vê se torceu o bico, vê se deu uma rosnada, vê se virou as mãos para trás. Calma, com amor diga: não é a sua hora. Alguns céticos acerca do poder do Espírito vão dizer que esse poder não era o poder do Espírito Santo. Alguns céticos acerca desse assunto vão dizer que esse poder foi o poder do nome de Jesus. Mas Jesus disse: eu vos dou autoridade e poder para expulsar os espíritos imundos e para curar os enfermos. Vamos descer um pouco, Mateus 10:17, e vamos ver que esse poder é o poder do Espírito. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de... No versículo 1 ele diz: vos dou autoridade e poder. O poder de quem? Do Espírito
do Pai. Diga assim para o seu irmão: não tenha medo, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, você vai no poder do Espírito Santo. O que eu vou falar, abra a tua boca, porque é o Espírito de Deus que vai colocar as palavras certas. Vamos lá, João capítulo 20. Agora Jesus já está dando um spoiler aos discípulos e dizendo: vocês vão viver debaixo desse poder, vocês vão viver expulsando o demônio, curando o enfermo, falando diante dos governadores, dos magistrados. E nós vemos que isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Estevão, isso aconteceu com Paulo. Eles estiveram diante de homens importantes daquela época, governadores, magistrados, e eles abriram a boca, e a Bíblia faz questão de dizer, cheios do Espírito Santo. E os homens ficavam impactados, porque diziam: eles são indoutos, eles não estudaram nas sinagogas. Com que autoridade eles têm falado essas coisas? Com que autoridade eles têm declarado esse conhecimento? Vamos lá, João 20:11, diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Escute isso. Agora, Maria, que viu que Jesus viveu, que presenciou, que acompanhou os discipulados, que foi visitada pelo anjo, agora ela vê que Jesus não está ali, e ela fica preocupada. Maria, que foi liberta, ela vê que Jesus não está ali também e fica preocupada, chorando. Só que 2 anjos falam para ela: por que você está chorando? Ele não está mais aqui. Onde o puseram? E de repente Jesus diz: por que choras? E sabe o que eu acho interessante nessa palavra? Que ela olha para ele e pensa que ele era o jardineiro. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é o último Adão. Jesus veio consertar o que o primeiro Adão fez de errado. O pecado e a morte entrou por um homem, mas a redenção, o perdão também entrou por um homem. E esse homem se chama Jesus, o último Adão. Agora, Adão tinha uma função. Ele foi colocado aonde? Então Adão poderia ser chamado de jardineiro. Adão tinha um papel: guardar a adoração. Adão tinha um papel: administrar o jardim. Tudo que Adão fazia era uma adoração a Deus. Porém, Adão
e Eva pecaram, e daí em diante descambou o negócio, meu irmão. Aí todos pecaram a partir dele. Porém o último Adão vem para resolver esse problema. Só que quando Maria olha para ele e pensa que ele é e ela não estava errada. O primeiro jardineiro não soube proteger a adoração, mas veio o último jardineiro, e ele sim morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, porque não havia pecado nele. Ele não falhou como jardineiro também, ele veio guardar e restaurar a adoração. Não mudou. Aí você vai, que eu acho tremendo, que Jesus fala para elas: vai, tanto para uma como para outra, anuncia aos discípulos. Quem vê primeiro Jesus ressurreto não foram os apóstolos, foram as apóstolas. Quem recebeu o envio do Jesus ressurreto primeiro não foram os apóstolos, foram as apóstolas. Holy, holy, na 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 na. Isso. Escute. E tem uns cabeçudos que fala que mulher não pode ser pastora. Tem uns cabeção, uns machistas, que fala que mulher não pode ser apóstola, que mulher não pode ser pastora. Mas você viu se algum apóstolo foi lá, teve coragem de estar no sepulcro para procurar Jesus? Tem alguns cabeção que não entenderam. O primeiro envio foi para as mulheres. Vai lá e avisa os frouxos que eu ressuscitei. Aí as mulheradas gostam, pode aplaudir o Senhor. Avisa os frouxos que eu ressuscitei. João 20, 19. Chegada pois a tarde daquele dia, deixa eu mudar aqui. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Os cabra macho estavam com medo. As mulheres foram ao sepulcro e os homens estavam trancados dentro de casa. É isso que não pode, gente. O que nós temos visto de homem banana, isso é desde lá de trás, pastor. As mulheres trabalhando e os homens trancados dentro de casa jogando Free Fire. Não pode uma coisa dessa. Calma, o Espírito Santo vai vir sobre você. Aí, olha que tremendo, que eu estava lendo essa palavra, e é tão tremendo que diz assim: e as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, estavam fechadas, e Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Aí Mateus 18, 20, Jesus diz uma coisa: onde estiver 2 ou 3 reunidos invocando o meu nome. Mas os discípulos estavam com medo, porque Jesus havia sido crucificado. Só que havia uma palavra que Jesus já havia declarado: onde estiver 2 ou 3 invocando o meu nome. E de repente essa palavra se cumpre. Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre
eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Jesus aparece no meio deles. Eles estavam trancados dentro de casa com medo, mas não viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de sepultura. Eles não viram Jesus acalmar o mar e a tempestade. Jesus não havia dito que ele havia de se entregar. E por que os 12, os 11 estavam com medo? Porque o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Todo cristão que o Espírito Santo ainda não está dentro dele, vai ter medo da morte. Todo cristão que o Espírito Santo ainda não está dentro dele, fica com medo de não dar certo, de não viver as promessas, de não cumprir o propósito. Nós precisamos desejar rapidamente essa presença. Sabe o que é interessante? Que as mulheres, mesmo sem o Espírito Santo, tiveram coragem para ir lá. Mas os homens, sem o Espírito Santo, estavam com medo de morrer, com medo da morte. Só que a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles. Recebam o Espírito de Deus. Agora, eles recebem a revelação do ressurreto, e agora eles recebem o sopro do Espírito. Sabe o que significa isso? A vida de Deus entra neles. Eles continuaram com medo? Eles continuaram com medo? Sabe o que a Bíblia diz? Que agora eles conseguiram levar 500, a história diz que foram 500 para o cenáculo, embora só ficou por volta de 120. Esses mesmos homens medrosos que estavam trancados com medo, quando o Espírito de Deus veio sobre eles, a vida e a coragem tomou eles. A vida de Deus levanta eles, e agora eles saem a testemunhar que viram Jesus. Hoje, um sopro do Espírito vem sobre a mim e sobre a tua vida. Hoje, a nossa visão ela é ampliada de uma vez por todas. Hoje, há uma transição de ótica. Nós vamos enxergar por uma outra perspectiva. Não com medo de nada, não com medo da morte, não com medo de não dar certo, não com medo das circunstâncias contrárias, mas agora com o sopro do Espírito sobre nós, nós nos levantaremos em coragem, em poder, para anunciar: ei, tem muito mais, vamos para Jerusalém, porque vai vir um revestimento de poder sobre nós, vai vir poder do alto sobre nós, a promessa vai se cumprir, as promessas vão se cumprir. Tudo muda. Se coloque de pé, por favor.